queridos e queridas que nos acompanham através do canal Roça Libertação. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês alguma coisa, né? E nós estamos aqui com Fátima Crespo, que é esposa do Flávio Crespo, que desde 2010, né, nos acompanha, nos visita e a gente já tem um laço de amizade muito forte, né, Fátima? Família, acho que é uma família só aqui agora. E Fátima vai falar para nós sobre economia solidária, né? O que significa a economia solidária dentro da agroecologia. Então, Fátima, fique à vontade, se apresente. Só dizer que é um prazer ter Fátima aqui. Sempre que Fátima e Flávio vêm, é sempre uma visita muito boa e eu quero que vocês acolham, né, Fátima e Flávio também com muito carinho, tá bom? Prazer é nosso, né, estar sempre aqui. Se a gente pudesse vir mais vezes, a gente estaria aqui, né, a gente participa desse crescimento do canal, da roça em si, da família, ver Maria Débora desde pequenininha se desenvolvendo, nossa cinegrafista aqui, né, então é muito bom. Eu sou professora da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? Minha especialização, sou professora de economia, mas minha especialização é em desenvolvimento e meio ambiente, né? Sou mais voltada, todas as minhas pós-graduações são nessa área. O Raimundo quer que eu diga que eu tenho um doutorado na área, acho que ele está me olhando. Estava ligado aqui, viu? Tá, então, meu doutorado é em desenvolvimento e meio ambiente. Pronto. Dentro da universidade, no nosso curso de economia, todos os cursos de ciências econômicas, infelizmente, não são voltados para a área de economia solidária. Agora, com a reformulação que a gente está fazendo, né, fazendo essas mudanças, tentando inserir meio ambiente dentro desse contexto, essa questão de fazer um ensino mais voltado para a realidade das pessoas, a gente está inserindo essa disciplina. Graças a Deus, é a primeira vez que essa reformulação a gente está começando a criar essa cultura de disciplinas mais voltadas para uma realidade, né, nossa, né? Porque, infelizmente, a gente trabalha nosso curso quase completo em cima da teoria econômica, e a teoria econômica a gente usa os manuais dos Estados Unidos, os manuais da Europa, né? Sempre assim, né? O que nós ensinamos como foco dentro do curso é teoria econômica neoliberal, né? Infelizmente. A gente, às vezes, quando a gente vem com essa visão de desenvolvimento e meio ambiente, o que a gente tenta é trazer esse outro lado. Então, que a gente se salva, né? Que nem quem dentro da agronomia se salva quando está dentro da agroecologia. Então, é a nossa batalha, né? E o que é essa economia solidária, né? A importância dela para as pessoas. É diferente, né? Eu acho que esse movimento da economia solidária, ele é casado, dentro da economia, ele é casado ao mesmo tempo que o pessoal da agricultura, né, começa a trazer essa questão do meio ambiente também como preocupação para a agricultura. Começa na década de 70, né, esse movimento da década de 60, década de 70, quando a gente começa a trazer essa questão do desenvolvimento sustentável, essa preocupação com a degradação do meio ambiente. Então é concomitante esse acontecimento, né? Eu acho que é um movimento geral, né? E a economia solidária, ela surge também nesse contexto, nessa discussão. Surge de que forma? Ela surge na Europa, né? Acho que a Europa é o nosso berço de conhecimento mais tradicionais mesmo. E a Europa, as pessoas que trabalhavam nas grandes fábricas, né, elas começaram a ser demitidas, né, por causa do processo substituir a mão de obra muito pelas máquinas, a questão do uso do vapor. Então, a máquina foi substituindo o homem nas fábricas. E esses homens que trabalhavam nessas fábricas tinham um trabalho muito precarizado, né? Era um trabalho difícil, de muito tempo de trabalho, assim como na agricultura as pessoas se tornam muito isso, né? De passar muito tempo tendo que trabalhar e tendo um retorno muito pouco. Então tinha esse pessoal das cidades que faziam parte desse processo e que muitos eram demitidos, né? Ou que a fábrica ia falindo por causa de gestão ou por questões de modernização das máquinas. Então tinha essas pessoas que então esses trabalhadores se reuniram, começaram a se reunir em cooperativas, né, para poder, e começou até por conta dos sindicatos, né, então eles se reuniam buscando seus direitos.
E nesse processo teve uma fábrica, lá nesse período, que então algumas fábricas faliram. E como tinha o trabalhador com conhecimento de como fazer, tinha a fábrica com toda a sua massa ali falida, com suas máquinas, tudo, eles se reuniram, né, diante desse capital humano que existia, tinha o capital físico lá da fábrica, então a gente tem o conhecimento e tem isso, vontade de produzir, vamos juntar e produzir. E começaram a se organizar, né, para serem os donos, os gerentes, cada um faria a sua função, os que estariam dentro da fábrica, mas é deles, né? Não era mais apenas de um dono, que é o grande problema do capitalismo, né, que a gente coloca, é que é sempre voltado, esse capital físico é de propriedade de um ou de poucos. Aí esse capital passou a ser dividido igualmente, cada um na sua função, mas que no final era dividido por todos, que é a ideia de cooperativa, né? Do cooperativismo, do associativismo. Então a economia solidária, ela é daí, parte daí. Quando é que ela vem para o Brasil? Essa década de 60, 70, esse negócio acontecendo já há muitos anos na Europa, porque na Europa não acontece por conta disso, né? Ela é trazida para o Brasil por essas pessoas que pensam de uma forma alternativa, né? Trazem isso para cá e entra como um movimento, se fortalece mais a partir de 2003, né? Que coincide com quem? Né? A saída do Fernando Henrique, a entrada do Lula. Tínhamos um economista, né, que era diferenciado, porque já trazia essa visão de cooperativa muito forte. A gente já tinha algumas cooperativas acontecendo na região sul e sudeste, né, por conta dos imigrantes que se organizavam dessa forma, muitos na área rural. Então, eles já tinham essa ideia de cooperativismo forte, que vem lá do século XVII, XVIII, né? Mas aí o Paul Singer, que era esse economista, conhecia um grupo de pessoas que tinha essa ligação com o meio ambiente também, mas também na área rural, era desse mesmo grupo alternativo dessa época, né? E ele procura o Lula, né? Porque o Lula tinha muita ligação, o presidente Lula tinha essa ligação com a base, né? Com o cooperativismo. Com o cooperativismo, com a agricultura familiar, através do pessoal do MST. Então tinha essa relação. E ele leva a proposta para ele de fortalecer a economia solidária. Aí que a economia solidária traz princípios diferenciados como a agroecologia traz. Então é onde a gente se encontra, né? A economia solidária, que às vezes fica uma discussão de, né, eu pelo meu lado de ser economista, eu ressalto a economia solidária e quem é da área da agricultura ressalta a agroecologia. A gente fica meio nessa discussão. Mas na verdade é um encontro, né? A economia que tem que estar dentro da agroecologia é a economia solidária. E quando a gente pensa em agricultura, né, como uma atividade econômica para a economia, a gente pensa na agroecologia, ou agricultura familiar com essa base agroecológica, né, para estar trazendo e tendo essa relação. Por isso que tem esse encontro aí na agricultura com a economia solidária. Traz esses princípios, quais? Um preço justo para o produto, comercializar de forma conjunta para você poder, porque às vezes eu isolado aqui na minha propriedade, eu tenho dificuldade de acessar alguns mercados, mas quando eu me junto com outras pessoas da minha mesma região, que querem chegar num mercado maior, vamos nos juntar numa forma de associação ou cooperativismo e vamos levar nosso produto. A gente tem a preocupação com a qualidade do produto, né? A gente tem aquela questão de ter um produto que vá servir para alimentação, que se for um produto da agricultura, mas se for um produto também de uma confecção que não seja produzido com o trabalho escravo, né? Então dependendo de que setor eu estou, né? Na agricultura a gente tem essa facilidade para essa relação que você tem com a agricultura e que é uma das principais atividades, né? A gente não, acho que é a base de uma sociedade. Se não existe agricultura, a sociedade nem vive, Ninguém né? vive sem comer, né? Não vive sem comer. E comer bem é bem melhor, né? Então acho que esses princípios são trazidos. De solidariedade, de preocupar com o outro, o que o outro vai comer. Então, se eu vou produzir um produto que o outro vai comer, eu não vou produzir um diferente para eu comer, né? Eu quero fazer você da outra família que não produz, coma também com qualidade. Um preço justo para ambos os lados, não só para o produtor tem que ganhar, que cubra seus custos, mas o consumidor tem que pagar também por um preço justo, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que eu vou produzir um produto de qualidade, eu tenho que cobrar um preço muito maior do que o que é com veneno, que é convencional. A gente tem essa visão, e essa é uma visão mercadológica, né? De nicho de mercado, que a gente ensina lá no curso. Na economia solidária, não. Eu tenho que pensar que tem que ser justo o ano inteiro, né?
Mesmo no período que aquele produto vai estar lá no mercado, a um preço, um quilo de tomate vai estar lá no mercado a R$8, quando eu estou na agricultura familiar, de base agroecológica, com a economia solidária, tendo como esse princípio, ele vai estar um preço, geralmente a gente nas feirinhas está um preço de R$5, mas quando está R$2 no mercado, a R$1 quando cai, né, quando tem uma produção muito grande, que baixa os preços, lei da oferta e demanda, também na economia solidária, nas nossas feirinhas de economia solidária, vai permanecer aquele preço de R$5. Aí é onde tem a justiça social envolvida, né? O princípio da justiça social é muito forte na economia solidária. Né? Esses princípios aí, que eu não vou conseguir lembrar de falar de cada um, a gente vai trazendo à tona aqui quando for falando. Acho que é um pouco isso. Em Viçosa, no Ceará, funciona. Eu acho que você tirou esse exemplo de lá, né? Do tomate R$5. Da feirinha da Bodega do Povo, né? Que é um processo que a gente acompanha, né? Que é um grupo de agricultores e artesãos, estão todos envolvidos, e que eles se reúnem num espaço de comercialização. Tanto é uma feira presencial que acontecia, né? Presencialmente, e sempre aos sábados, e tem essas relações, e tem um ponto de venda que é chamado Rede Bodega, que acontece em vários locais, né, do Ceará, vários municípios participam, e cada município tem sua feirinha, né, reúne os produtores daquele local, e esses princípios são muito fortes, e é muito difícil chegar nisso também, não se ressalta a participação da mulher. As mulheres, a questão da feira, é muitas mulheres que tomam de conta. Tanto que quem comanda essa feira que acontecia aos sábados, são as mulheres. Né? Muitos homens estão lá na produção, mas as mulheres, na hora que é aquela que se preocupa em ter o retorno para dentro da casa. A mulher que sabe o que se gasta dentro de uma casa. Né? Então, acho que elas gostam da feira, de levar para a feira para poder levar de volta o que está faltando dentro de casa. Né? E isso é bem forte lá. É muito... Essa questão dos preços é um exemplo que a gente tem lá, porque eles já conseguiram evoluir para essa organização. Alguns lugares já estão caminhando, né? No mundo capitalista, né, onde o lucro é uma busca, assim... Muitas coisas ficam em segundo, terceiro plano, né? Eu quero buscar uma margem de lucro a qualquer custo. E aí surge essa ideia de levar em consideração o preço justo. E esse preço justo tem que ver o trabalho do agricultor, tem que ver a terra, né? Todo o conjunto da natureza, porque não é... Por trás do agricultor e do produto existe a terra com todo o seu conjunto, que eu acho que deve estar embutido nesse preço justo, né? Sim. E o consumidor também, que deve... quando for vender, deve ser levado em consideração também todo um conjunto ali, né? A renda dele também. Compreender isso é um processo. Demorado, difícil de ser assimilado, mas é o nosso desafio, né? Eu acho que isso quando ele chega nesse ponto desse entendimento, a gente está num nível de organização muito bom. Tem uma solidez ali, né? Já consegue fazer qualquer outra coisa, porque eles vão estar com esse entendimento muito claro, né? E outra coisa que é muito forte dentro da economia solidária é esse papel de quem produz fazer essa autogestão, né? Ser o gestor do que é seu, né? Que é uma coisa muito interessante que eu vejo aqui na própria Roça da Libertação, que eu sempre uso como modelo de gestão por isso, porque o Raimundo tem essa facilidade de tudo que ele pega, ele anota, ele tem a preocupação, eu acho que isso foi... Quase tudo, mas faz muito comparado com outros que não fazem, a gente tem ele como modelo. E ter essa preocupação que às vezes tem uma produção que ela não me dá um retorno tão alto, né? Mas eu não posso ter também sempre prejuízo, porque senão eu produzir para eu comer, aí eu tô com outra visão. Mas se eu penso em comercializar, eu tenho que ter que aquela produção ali às vezes não é tão rentável, não, às vezes nem é rentável, né? Economicamente falando. Mas que ela participa para eu ter essa diversidade, né, de produção e garantir produção o ano inteiro. Porque é interessante, às vezes, para essa gestão, é que eu consiga ter uma diversidade que me garanta renda o ano inteiro. Né? Como ela deve dizer que o aprendizado é a história da renda, então a renda tem que ser garantida, porque a gente precisa, não tem como fugir. A gente precisa ter uma renda, né, mensal, ou que a gente consiga ter uma renda anual, mas que seja distribuída ao longo do ano, né? Porque a gente come todo mês, a gente tem necessidade toda semana, tem uma necessidade diferente e às vezes não dá
questão da saúde, tem que garantir, né? Tem essas garantias aí. E essa diversidade de alimento, diversidade de produtos que eu possa estar comercializando é o que vai fazer essa manutenção da renda. É interessante que aí tem uns produtos que têm rentabilidade fácil, porque tem uma venda, um mercado fácil, outros produtos não. E outra coisa que a gente tem a dificuldade é de encontrar também, às vezes as pessoas não valorizam aquele produto que te foi tão caro produzir, né? Às vezes te ocupou tanto tempo, você investiu naquilo ali, e quando você está com um produto aqui, maravilhoso, mas e aí, cadê a compra desse produto, a venda desse produto aí pela comunidade? É onde a gente às vezes precisa buscar um mercado, o produto está adequado ao mercado que eu estou inserido, né? Então, talvez esse produto não seja valorizado aqui, mas ele vai ser muito valorizado em um outro mercado um pouquinho mais na frente. Então, eu tenho que me preocupar também com... aqui eu estou vendo uma banana maravilhosa, mas ela tem um tempo de vida curto, né? A vida útil dela é muito curta. Ela estraga em um período de tempo curto. E o que eu faço? Para ter minha renda garantida e não ficar me preocupando em baixar o preço e jogar no mercado a qualquer preço. Aí não tira nem o que eu gastei ali para ter essa banana. Aí eu tenho que pensar em agregar valor para ela. O que eu posso fazer? Eu posso transformar ela numa banana seca. Olha o sol que a gente tem. Com tecnologia super simples aí, de um secadorzinho solar, cortar ela, transformar numa banana seca. Pode fazer doce também. Pode fazer doce, mas às vezes o doce eu preciso de gente para fazer. Aqui a família de vocês, por exemplo, é muito pequena, né? Você, Maria Dela e Raimundinha, que tem muito trabalho, às vezes me leva mais tempo. É uma alternativa? É. Né? Quando você tem um grupo de pessoas bastante banana que possa fazer isso, se juntar e produzir, porque é uma coisa trabalhosa, precisa de dedicação, né? Doce, geleia, pode fazer muita coisa. Mas eu estou falando banana seca para a tua realidade. Eu posso agregar valor, abrindo essa banana, botando num secadorzinho solar, que pode ser improvisado em casa. Uma caixa de isopor, o próprio Flávio pode auxiliar aí como fazer esse secador solar. E tu tem um produto com mais valor agregado e que com a vida útil muito maior. E que vai também conquistar o mercado daqui, mas um mercado eu tenho condições de levar para um mercado mais distante. Seria uma alternativa, você que está com bastante banana, por exemplo. Né? E outras frutas, né? Não só a banana pode ser feita a secagem, né? Várias outras frutas. Então, assim, a economia solidária faz a gente pensar nessa renda, né? E criando alternativas de como a gente, dentro do que a gente tem, a gente possa melhorar essa organização para ter essa renda. Então, são coisas simples, às vezes. Às vezes a gente pensa que produzir, ter uma agroindústria, um produto com uma agregação de valor maior, seja tão difícil. Não é. Garante essa diversidade, mas eu tenho que dar alternativas de chegar ao comércio. Porque produzir sem comercializar também fica difícil. E também falando de preço justo, como é que você vai saber se o preço é justo ou não se você não sabe o custo, né? Não anotou nada, e tem tudo isso, né? Exatamente, que é a ideia de fazer a gestão, que é o legal que você sabe exatamente se o preço dá para vender a que preço um quilo de banana, né? E eu acho bem legal do que o Raimundo faz, é que ele relaciona com outros produtos, né? Ele compara, um ovo, um pirulito no mercado custa R$1,50, como é que eu vou vender 4 bananas ao preço de um pirulito ou de um ovo, né? Eu acho bem legal isso que ele faz. Essa relação que ele cria em relação para identificar esse valor. Se está caro ou não. Se está caro ou não, né? Dependendo o benefício que isso aqui traz, o benefício do pirulito, né? Poxa, minha banana está desvalorizada comparada ao pirulito. Aí, para ter essa visão de economia solidária, deveria ser uma disciplina na escola, não? Obrigatória, né? Devia começar desde eles novinhos, né? Para eles começarem a entender, ter essa responsabilidade também com o meio ambiente a partir do financeiro, já que é o que manda, né, no mundo. Aí, a gente tem muito essa questão, uma relação muito próxima com o dinheiro, pois que eles pudessem aprender isso realmente na escola. Né? Assim como a gente quer que a disciplina de meio ambiente estejam participando desde o começo, essa relação também de solidariedade do produto, do consumo, ser responsável, né? Porque aí não vai comer. As crianças gostam muito daqueles salgadinhos, os Nissin da vida, que
que bem traz aquilo, né, para aquela criança. Então ela tem que valorizar o que é produzido às vezes no quintal da casa dela e que ela não quer comer, né? Tá ali fácil e não, ela desvaloriza em prol de um produto que não traz nada de benefício. Isso tem que ser trabalhado nas escolas, é parte da educação. A educação financeira, a educação, né, dessa relação da alimentação, a educação da alimentação é muito importante. Isso tem que fazer parte, né, do cotidiano das pessoas. E que mensagem você deixa em relação à economia solidária? Né? A economia solidária ela tem essa relação muito, muito grande com a agricultura, né, por tudo isso que a gente falou aqui. Por ser, eu acho que quem mora nas comunidades pequenas, que tem essa relação com a natureza, elas terminam assimilando esses princípios com mais facilidade. Mas lógico, a economia solidária, tanto que ela não nasceu exatamente no meio agrário, né? Ela foi para o meio agrário por essa relação, né? Que eu acho que traz esses princípios todos. E porque é mais fácil você... Quem vive realmente em comunidade parece que já traz esses princípios, alguns desses princípios, né? Às vezes faz sem nem conhecer, sem nem ter ouvido falar, faz parte, né? De ter uma troca de alimento. Eu produzo banana, o outro ali produz abacate, outra fruta, tangerina, laranja. Troca, né? Se não tem um recurso, eu não posso comprar a tua banana a R$5, mas eu tenho isso, troca comigo, né? Pronto. Então é fácil viver. Isso faz parte da economia solidária. Garante a alimentação boa para cada um. Se não dá para ter uma feira pagando, vamos fazer um momento, um dia da semana que você faça um café da manhã e cada um leve seus produtos e faça as trocas. Garante essa questão da alimentação segura, né, que se busca dentro da agricultura familiar, e traz essa relação, esse convívio, volta a esses princípios da troca, do que você precisa, o que eu tenho sobrando. Né? Se não está sobrando, mas se eu posso compartilhar, compartilha. Né? Isso é muito legal e ser resgatado, né, nas comunidades. Eu acho que é por isso que vem primeiro, esses princípios acontecem muito mais forte no meio rural, porque são comunidades que ainda vivem com essas relações afloradas. Né? Só precisa, às vezes a gente está se envolvendo muito com essas relações da cidade e vai perdendo um pouco. Né? A gente fica mais individual. Né? Traz o individualismo, que é exatamente o contrário do que traz a economia solidária. E a gente tem muito de individual. A gente, quando está mais longe do meio rural, parece que a gente tem isso mais forte, né? Manter isso é bem difícil. Eu acho que assim, quem está na cidade aí que está ouvindo a gente sabe o que é isso. Às vezes a gente mal fala com o vizinho, né? Mal fala com as pessoas que estão do nosso lado, porque a gente tem uma vida corrida. A gente tem muito isso. E tem medo também, de tanto roubo, tanto assalto. Outro dia eu encontrei uma pessoa e ela, quando eu fui chegando perto dela assim, aí tinha um muro e tinha um carro, um caminhão, né? Aí deu saindo assim, quando tá bem no meio, ela agarrou a bolsa assim. Aí não, tá perdoado. Não, a gente... Não me conhece, né? Então... A gente, é terrível, né? Você lugar tem essa de sensação, bom dia, tudo bem? Não, aí foi segurar a bolsa, mas é complicado. Nossa, a gente passa por isso direto na cidade, né? De quando você vai indo para um lugar que você vê uma pessoa vindo dessa reação, a reação que, meu Deus, quem é? O que é que vai fazer? É o medo, né? Fica na gente, a gente cria um medo, a gente tem medo, passou a ter medo das pessoas, né? A gente não sabe quem são. Imagina no momento que a gente está vivendo de crise nas cidades, que a gente voltou a ver as pessoas nas ruas, né, morando nas ruas, sem ter o que comer, e a gente olha de forma crítica para aquela pessoa que está ali, e às vezes ela precisa só de uma palavra ali, de um incentivo. Ela está passando por um momento difícil, achou na rua, né, a forma de estar resolvendo seu problema de forma imediata. E às vezes é coisa simples, né? Tem gente que vive na rua a vida inteira por ter faltado aquele auxílio no momento certo, né? E ela termina se deixando envolver com aquela situação e não sabe como sair dali. Isso está piorando, né? Essas sensações de individual, e a gente fica, nosso individualismo esquece de entender o que está acontecendo com a pessoa que está ali, né? E às vezes a gente passa a ver a pessoa ali, a gente, nova, por que não está trabalhando, né? A gente às vezes é muito duro. E isso é resultado do meio que a gente vive, né? Então, quem puder ter essa relação de proximidade com as pessoas, de parar para olhar o outro, de ver se consegue resolver o problema do outro, que às vezes é bem simplesinho de resolver, né? Às vezes está sobrando banana no Raimundo e está faltando outra coisa, né? E ele tem aquela outra coisa. Troca, vai ser bom para os dois, né?
Então, acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Tá? E a gente só é prestar um pouco mais atenção, deixar de ser um pouco mais individual e ser um pouco mais solidário. Com esse princípio mesmo de solidariedade, do olhar para o outro, de, sabe, ser mais gentil um com o outro, né? Eu acho que falta um pouco isso na gente, a gente está perdendo. Por isso que a gente gosta de vir para cá, porque a gente encontra isso. Eu acho que é isso que traz a gente, deixa a gente aqui feliz, né? A economia solidária e a agroecologia são, né, parceiros, né? Convergem, não divergem, né? Não divergem de forma alguma, pelo contrário, né? Às vezes a gente fica querendo se encontrar mais, porque eu acho que casou tão bem essa história da agroecologia com a economia solidária, por esses princípios estão muito relacionados. Por mais que a gente fique, são duas ciências diferentes, não, estão ali. Né? São, assim como nós somos todos iguais e às vezes a gente fica tentando divergir, não, os interesses são os mesmos, na verdade. A gente só está perdendo um pouco, deixando se envolver pelo meio que a gente vive. Mas é para convergir, os nossos interesses são os mesmos, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter paz, todo mundo quer se alimentar bem. Então, o que tá faltando, né, para isso acontecer? Né? Todo mundo quer morar bem, quer viver bem, quer ter paz, tranquilidade. Então, acho que é a gente parar mesmo e ver como é que a gente chega até lá, né? Deixar de ser um pouquinho egoísta, de estar preocupado com o que vai acontecer, de enriquecer. Aí a gente às vezes diz que quer se alimentar bem, mas vai no supermercado e compra aquele produto que não vai te trazer uma alimentação boa. Cheio de agrotóxicos, cheio de conservante, um produto quanto mais industrializado, né, vai agregar valor para uma única empresa. Então procura aquele produto que está, de onde vem a origem daquele produto, né? Pode ser um produto agregado valor, mas quanto mais artesanal ele for, menos agressivo ele vai ser para você. Então se preocupe com todo, né? E vai estar beneficiando alguém que realmente precisa, né? Uma associação, uma pessoa que vem de uma comunidade mais necessitada do que aquele que vem da grande. A gente vai olhar para o produto e olha para marcas grandes, a gente termina esquecendo de olhar para aquele produto de origem mais de perto da gente, né? Local, né? Então isso tudo acho que tem que ser levado em conta, né? Nessa nossa relação conosco, né? Entre as pessoas que vivem no mesmo local, entre as pessoas... A nossa relação comercial ali, o produto que a gente está levando para casa tem que nos dizer o que a gente está procurando fazer. Né? Esse consumo consciente, esse preço justo, tudo isso está envolvido nessas relações. E a gente perde isso, né? A gente tem perdido isso, na cidade principalmente. Acho que é um pouco isso, né? A gente fazer essa reflexão, né? Do que a gente faz no nosso dia a dia. Então a gente fica por aqui, agradecer demais a Fátima, espero que vocês tenham gostado, espero que ela tenha ajudado a clarear aí o coração e a mente de vocês. E é isso aí, vamos fazer o exercício da solidariedade em todos os sentidos, né? Obrigada então por participar desse canal, né? Que a gente assiste e fica só elogiando, só curtindo de longe. Só não gosto das comidas das meninas, né? Ai, meu Deus. Fica difícil assim, viu? Tem que vir conhecer para saber o que é um tempero bom, um capote, uma galinha caipira da Raimundinha é diferente. Um porquinho do Raimundo é... Pronto. Pois é isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau.